São dois textos bíblicos. Primeiro, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Depois, quem tiver dois marca-texto aí, ou dois marcadores, melhor dizendo, na sua Bíblia, abra comigo Juízes, capítulo de número 16. Juízes. Daniel. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dirigente dessa igreja, o presidente, eu não sei, é o presidente, Pastor Marcos é o presidente. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Cláudio, da Irmã das Dores, são os líderes de jovens. Quando eu vi aqui os irmãos da Madureira louvando a Jesus, eu lembrei do tempo que nós congregamos juntos na Madureira. Estou hoje acompanhado pela minha esposa, a irmã Cleane, pela minha enteada, a irmã Noelle, e pela Adriana, que congrega também na Madureira, mas nós congregamos na Assembleia de Deus de Brasília, em Mingau. Irmãos, eu tenho uma palavra do céu que Deus me deu há 13 dias atrás. E nada melhor do que Deus confirmar usando alguém de casa, né? Deus confirmou através da mocidade, quando louvaram o louvor da Daniela e Cristina, fidelidade. Não sabendo eles que a mensagem tem tudo a ver com o que eles louvaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam Daniel, capítulo 1, versículo 8? Diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Juízes, capítulo 16. Aleluia! Tu és lindo, Deus! Juízes 16. Juízes 16. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele morrendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Pode se assentar glorificando ao Senhor. O tema dessa mensagem é jovens influenciadores versus jovens influenciados. Eu quero começar com Sansão, só que antes eu trouxe uma introdução. E nessa introdução, por autoria minha, mas com a graça de Deus, Deus falou comigo nessa parte. Nós vivemos em uma geração que perderam a credibilidade. Nós não temos mais pessoas a se inspirar. Antigamente, os nossos antepassados sempre falaram pra gente que assim: eu tenho uma pessoa como referência. E hoje em dia eu pergunto para vocês: quem são os nossos referenciais na Terra? Será que nós podemos olhar para a nossa mãe e para o nosso pai e dizer que eles são os nossos referenciais? Será que nós conseguimos olhar para o nosso pastor e ver um referencial de Cristo? Lembra quando Paulo disse à igreja de Corinto, primeira carta, no capítulo 11, diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem tem coragem de dizer isso? Sede meus imitadores,
Elias. E a pergunta é: quem de nós aqui já leu a Bíblia toda? Quem de nós aqui pode bater no peito e falar assim: eu sei quem é Deus? Quem de nós aqui pode dizer: eu já tive experiências do mundo espiritual? Eu sei que o céu existe, mas também o inferno existe. Nada contra. Eu sou do manto, eu sou do mistério, eu amo louvar a Deus. Mas a essência da palavra nos púlpitos assembleianos tem perdido espaço. Só que eu vim pregar para uma geração aqui nesta noite que eu creio que ainda há remanescentes. Ainda existem pessoas que levam a Bíblia a sério. Ainda existem pessoas que servem a Deus a sério. Ainda existem pessoas que sabem que o certo é certo e o errado é errado. A Bíblia vai dizer que Sansão era nazireu. William, o que é nazireu? Separado, escolhido. Existem princípios e valores que são inegociáveis. Não tem como um crente ele estar na turma de pessoas que não servem a Deus e achar normal a pauta das conversas ser atraída pelos seus ouvidos. A Bíblia diz o contrário. Quer que eu te provar? Salmos 1 vai dizer para nós não estar na roda dos escarnecedores. Quando Paulo vai escrever as suas cartas, ele vai dizer assim, fiz-me de louco para ganhar os loucos. Se você anda com quem usa droga, com quem bebe, com quem se prostitui, quem olha para você vai pensar que você é igual a eles. Agora, se você vai lá, como eu já fui, numa boca de fumo chamada Sol Nascente na Ceilândia, pregoei o Evangelho, presta atenção, quando eu cheguei, eu estava vindo de um luto, de um enterro do meu tio. Preguei nesse dia na igreja, onde eu só fui para adorar porque o pregador faltou. Quando eu saí com 10 crentes. E Deus falou no meu ouvido bem assim: você acabou de dizer que eu salvo, liberto, transformo e levo para o céu. Vira à sua direita. E o irmão que me antecedeu aqui deu Atos capítulo 9. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, que o nome dele era Saulo. Quando eu vim à minha direita, todos os 9 crentes que estavam comigo pegaram dele. Eu não sabia, de uma boca de fumo. Eu estava de boa polo. Naquele dia eu descobri que terno não prega, gravata não prega. Eu não tinha Bíblia. E naquele dia eu descobri que Salmo 119, verso 11, dizia: eu vivi na íntegra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando eu entrei dentro da boca, eu não preciso mentir. Se for mentira, que Deus me mate aqui. O dono da boca falou bem assim: para de fumar, porque eu quero ouvir o irmão pregar. Como que ele sabe que eu ia pregar? Eu não tinha Bíblia, eu não estava de terno e gravata, mas eu tenho a presença do grande eu sou. Chega um lugar para pregar, tem pessoas que saem no meio da minha mensagem. E presta atenção, eu estava dentro de uma boca de fumo. Naquele dia eu falei assim: eu sei para quem eu fui chamado. Eu sei para que Deus me escolheu. Isso foi em 2013. Eu tinha 3 anos de crente, mal recém-convertido. Mas quando você descobre que ovelha gera ovelha, quando você descobre que Jesus morreu na cruz, e o primeiro morador do céu não foi um pastor, não foi um profeta, não foi um levita, foi um ladrão. Você entende que você tem que anunciar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Não existe público, não existe microfone, não existe local. O nome de Jesus tem que ser glorificado. A palavra tem que ser pregada. A Bíblia vai dizer que Sansão virou para o seu pai e para a sua mãe e falou bem assim: ó Lucas, eu gostei de uma mulher, vamos descer lá na terra dos filisteus.
gostei foi dela. E eu vou trazer hoje para o século 21 e eu vou tirar o microfone. Ou não? É como se você fosse num baile funk ou num pagode. Falou bem assim, gostei daquela mulher. E você vira para o seu pai e fala bem assim, eu quero casar com ela. E o seu pai fala, não casa. Não, eu quero. Seu pastor te orienta, não casa. Seu líder te orienta, não casa. E você casa. Aí você fala, William, por que Deus permite? Porque Deus é o único ser educado na face da terra que não se intromete. Ele dá livre-arbítrio. Deus dá sinais. Cabe a nós a querermos ouvir ou não. E a Bíblia vai dizer que ele casa. E logo depois aquela mulher trai ele. Não vou entrar nos detalhes, preciso dar tempo. Não é aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar nos jovens influenciadores. A Bíblia vai dizer que logo depois ele comete um segundo erro. Perceba, lembra que Nazireu significa o quê? De novo, Nazireu significa o quê? Quem é separado tem como se juntar com o pecado, sim ou não? Tem como comer coisa imunda, sim ou não? Pois é, ele vê um leão morto. E vê um enxame de abelhas. E quer pegar um pouco do mel. Perceba, já tinham cometido o segundo erro. E Deus dando chance. E Deus dando oportunidade. E Sansão não se arrependia. E a Bíblia vai dizer que ele comete o pior erro da vida dele. Se casar com uma prostituta. Na minha Bíblia está desse jeito. William, você está mentindo para mim? Tô não. Vamos lá. Juízes. Eu te provo na Bíblia. É 16. Desculpa. 16, versículo 1. Abra comigo para você acompanhar. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. E entrou a ela. Lá onde nós moramos, eu e minha família, tem os prostíbulos da BR. Você imagina você ir num prostíbulo encontrar uma mulher para você se casar? Ou você, mulher, indo procurar um homem dentro de um prostíbulo? Isso não provém para nós. Lembra quando você abre a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 7, que ele vai dizer que se você não casar com uma pessoa que professa a mesma fé que você, que tem os mesmos princípios e valores que você, é um jugo desigual. É a Bíblia, não sou eu que falo. A Bíblia vai dizer que dali ela começa a querer saber qual era o segredo de Sansão. Porque ele já tinha matado 1000 homens, já tinha feito maravilhas e prodígios. E aqui eu abro um parênteses. Nem todo mundo que prega, nem todo mundo que canta, nem todo pastor tem passaporte para o céu. Porque se fosse por dom e talento, Jesus não teria escrito em Mateus capítulo 7 que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que dali ela consegue descobrir, foi o que eu li com vocês. E ele engana ela por 3 vezes. Na quarta, ele entrega o segredo. Eu sou nazireu. Nunca raspei o cabelo. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça. É esse o segredo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Versículo 20. E disse ela, os filisteus viu sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono, e disse, eu estou sentindo a tua presença, Pai. Sairei desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vir para um culto como esse é top de mim. Deus já falou aqui de diversas formas. Foi cantado aqui que nós vamos dançar lá no céu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, com a licença do pastor Marcos. Se hoje for o último culto da terra, a igreja se divide em 2 grupos. O grupo que sobe e o grupo que fica. Em
desviado dentro da igreja. E eu tenho uma notícia do céu para te dar. Jesus me trouxe do jardim para te reavivar, para você despertar esse sono da negligência. Deus te chama hoje para uma reflexão. A pergunta é: engraçado, né? Eu não sabia, não tinha perguntado nada para Esther aqui. Minha mãe indicou para a medalha do pai dela, que já tinha me visto pregar anteriormente. Eu não perguntei nada para Esther sobre a igreja, tá? Que ela jurou para não deixar eu mentir. Quando eu cheguei aqui, Deus me despertou. A igreja tem 2 colunas de cadeiras. Aí eu vou colocar aqui como se todos nós fôssemos jovens. E todos nós somos. Nós somos jovens influenciadores ou nós somos jovens influenciados? Nós somos uma igreja que influencia ou nós somos uma igreja que é influenciada pelo mundo? Aprendi com o pastor Eliseu Rodrigues: um crente fraco é mais forte do que todo inferno de pé quando ele volta para falar com Deus em oração. Porque para quem não sabe, Deus recebe a oração de qualquer jeito, em pé, deitado, sentado. Mas quando você se prostra na presença de Deus, até a glória é diferente. Mas vou ensinar algo para vocês nessa noite, com a licença do pastor Marcos. Não adianta eu prostrar os meus joelhos se o meu coração e a minha alma não estiver prostrada. Não adianta eu prostrar os meus joelhos se eu estou pensando na dívida que eu tenho para pagar segunda-feira. Quando você para orar, seu telefone tem que estar no silencioso. Lá em casa tem uma brincadeira, que quando alguém fala comigo e sabe que eu não respondo, eu já falo: William está orando. Porque eu aprendi com um pastor chinês. A igreja dele tem 2 cultos no domingo. A igreja dele está com mais de 10.000 pessoas. Um dia o presidente ligou para ele, a esposa dele, com todo cuidado, abriu a porta. Falou bem assim: meu bem, me perdoa. Mas se o presidente já falou com você, eu não vou atender. Eu estou falando com o dono do mundo. Aprendi que quando você fala com Deus, ninguém é mais importante naquele momento. A sua oração é o alimento. A sua oração é seu diálogo com Deus. Vou te falar uma coisa, e tem gente aqui que vai entender. Se você não ora, você não lê mais Bíblia. Se você não lê mais Bíblia, você não sente mais a presença de Deus. E se você não sente mais a presença de Deus, a pergunta é: será que é o Espírito Santo que está na tua vida? Ou será que é o pecado que está te dominando? Vamos para o segundo grupo. Senão o pastor vai ligar para o pastor Simão para não disciplinar, meu presidente. Vamos continuar aqui. Aleluia! Eu vou dar 1 minuto para você adorar o Senhor enquanto eu bebo uma água aqui. Daniel capítulo 1. A Bíblia vai dizer que foram levados para a Babilônia cativos ou presos, como você preferir, 4 jovens. Quem lembra o nome dos 4 sem olhar na Bíblia? Daniel, segundo, Ananias, Azarias e Misael. Os nomes que eles recebem lá na Babilônia são nomes vindo de uma voltada para adoração a outros deuses. Daqui a pouco eu te dou o significado. A Bíblia vai dizer: hoje você vai viajar comigo em 20 minutos, ou vai ser pastor 5 minutos, já cresce, se ele puder me dar. Sou professor de educação física, acostumado com esporte, a gente fala assim lá. Vamos lá. Você vai viajar comigo em 6 capítulos em 20 minutos. Quem gosta de Bíblia fica com a Bíblia aberta. Daniel capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Daniel vira
Azarias, Misael e Ananias. A Bíblia vai dizer que os 4 estavam mais gordinhos, tipo igual o William aqui. E a Bíblia vai dizer que o homem fica perplexo e troca o cardápio. Ele pega o jejum de Daniel e transfere para eles. Ei, mas tem coisas que não vai caber lá no mundo. O que serve para nós é para nós. Estamos na casa do Senhor. Vou te dar um outro exemplo para você entender. Lembra quando Davi foi diante de Golias? Saul pega a sua capa, pega toda a sua armadura e vai colocar em Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi não consegue vestir ele porque não cabia. Não era por conta do tamanho, não era porque Davi era pequenininho igual eu e o Lucas. É porque Davi tinha presença, Saul não tinha. Entendeu? Mas Saul era rei, William. Era. E quem te garante? Quem está na casa do Senhor ainda tem a presença. Vamos lá. O capítulo 1 se acaba de um resumo dele é esse. Vamos para o capítulo 2. A Bíblia vai dizer que o rei tem um sonho. E ele chama todos os magos da época, os astrólogos. Eu vou falar um pouquinho com a licença do Senhor, tá? Quem fica estudando sobre lua, quem fica procurando sobre signos, você tem que vir e aceitar Jesus de novo. Porque isso é astrologia. Quem estuda astrologia tem pacto com Satanás. E se você serve a Deus, ou você cria vergonha na sua cara, ou você pode saber da sua salvação. Vai estudar a Bíblia. Vai saber quem é Jesus. Quer estudar astrologia, mas nunca estudou a Bíblia. A Bíblia vai dizer que chama todos os astrólogos, Lucas. Senta todo mundo na cadeira do quarto funcionário. Aí o rei fala bem assim: eu quero saber quem vai discernir o sonho. Só que o que me chama a atenção é que o rei não lembrava do sonho. E ele queria que alguém lembrasse do sonho, porque ele chorou sem ele falar nada. Aí a Bíblia vai dizer que alguém lembra de Daniel. Perceba, você não precisa se apresentar. Quem tem chamada, quem tem unção, quem tem autoridade, a pessoa fala assim: eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para o ciclano, eu vou ligar para o Beltrano. Por quê? Porque quando ele ora, Deus fala. Porque quando ele prega, o céu se abre. Porque quando ele canta, o nome de Jesus é glorificado. E a Bíblia vai dizer que se ninguém revelasse o sonho, todo mundo ia morrer. Os jovens tudinho. Daniel chega e revela o sonho. E a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor enche Daniel de riquezas e coloca ele para ser governador da província lá na Babilônia. Perceba, Daniel estava dentro do ninho de Satanás. E Daniel não se corrompeu. Talvez lá na sua sala da faculdade ou da escola, só você é crente. E quem diz que precisa de muitos para fazer a diferença? Um crente é mais forte do que todo o inferno de pé. No capítulo 3, Daniel estava muito ocupado. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele quer ser adorado. Ele faz uma estátua. E ele fala bem assim: quando eu soltar a cínfara, o pífaro, e isso e tudo mais, tem que se prostrar e me adorar. Vem cá, Lucas. Vem cá, Esther. Vem cá, Emanuel. Os três ficam aqui, vamos lá. Fala com o seu irmão. Bora, Emanuel, rápido. Pois, meu Deus. Eu sou Daniel, ó aqui ó glória, aleluia. Daniel, lá no nome babilônico era Beltesazar. Sabe o que significa esse nome demoníaco? Vou ler para você. Significa protege sua vida. Ou Bel,
de Daniel, lá que os pais dele deram para ele, significa Deus é o meu juiz, ou julgado por Deus. O Lucas vai fazer o Sadraque. Sabe o que significa Sadraque? O Sadraque era o Ananias, o que significa Jeová tem sido gracioso, porque nenhum significado de Sadraque não encontra. Era um nome satânico para amaldiçoar a vida do Lucas. Só que o Lucas aqui não é mais o Lucas. O Lucas é qual Lucas? Ananias, vai. A Esther é o Mesaque. O Mesaque também não tem origem babilônica, mas o significado do nome de Misael significa quem é o Deus. Abednego é Emanuele, só que o nome não era Abednego. O nome lá é Azarias, que significa Jeová ajudou. Agora preste atenção para esses 3 jovens. Descobriram que os 3 foram um que não se encostaram diante da estátua. E os 3 viram para o rei e falaram assim: ó rei, fique tu sabendo que nós não nos prostaremos diante dessa estátua, mas vocês vão ser jogados na fornalha. Podemos ser jogados na fornalha, podemos fazer o que você quiser, menos se prostrar. Nós só servimos a Deus, nós só adoramos a Deus. Foi cantada aqui agorinha, fidelidade. Lembra como Jesus estava no deserto? Satanás levou ele no cume do templo, no monte lá, e falou bem assim: tudo isso eu te darei, se me adorares e prostrares. Ele falou bem assim: só um Deus servirás, e só um Deus adorarás. Para trás de mim, Satanás. Sabe o que é que os jovens hoje têm se curvado? Eu vou falar, Jesus. A prostituição, músicas mundanas, relacionamentos com pessoas que não servem a Deus. Tudo isso você está se prostrando a coisas demoníacas, a satânicas. Lá na sua escola ninguém sabe que você é crente. Querem tirar a sua identidade. Sabe por que mudaram o nome dos 3, dos 4? Porque queria tirar a identidade de servo de Deus. Mas quem é servo de Deus, mesmo na escola, mesmo na faculdade, mesmo no condomínio, na vizinhança, ninguém pode tirar a identidade dele, porque ele sabe para que ele foi chamado. As pessoas que jogaram morreram. E a Bíblia vai dizer que a roupa não queimou, que o cabelo não queimou, nada queimou. E quando Nabucodonosor fala assim: nós não somos 3? Foram. Tem 4. E o 4º homem tem a aparência do Filho de Deus. Lembra que ele tinha feito um decreto para adorar a estátua dele? Lembra disso? A Bíblia vai dizer que ele manda soltar os 3 para ver assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, podem sair. E a Bíblia vai dizer que ele muda o decreto. Ele fala bem assim: a partir de agora, quem não se prostrar, glória, aleluia, vou adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vão ser jogados. A sua casa vai ser acabada. Em resumo, quem se levanta contra você, você não precisa bater boca nas redes sociais. Você não precisa se justificar. Quem vai te justificar é o Deus que nos serve. Se você tem compromisso com Deus, se você tem compromisso com a cruz do Calvário, se você faz a obra de Deus, não se preocupe. Deus vai se levantar dos céus ao teu favor. Deixa eu ganhar tempo aqui. A Bíblia vai dizer que no capítulo 4, Nabucodonosor tem um novo sonho. Uma árvore enorme, que ela chega aos céus. E a Bíblia vai dizer que ninguém de novo revela os sonhos. O sonho. Quem vai aparecer para revelar o sonho? Daniel.
E a Bíblia vai dizer que Daniel fala bem assim, Nabucodonosor, essa árvore representa o seu reinado. Deus te levou no mais alto possível. Deus te deu tudo. Mas você vai descer a sepultura. Do jeitinho que Daniel falou, aconteceu. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 5, o filho dele toma conta do reinado. E o filho dele pega as coisas do Senhor e leva para se prostituir. Pega os utensílios da casa de Deus para se prostituir. E vem uma mão. E escreve uma frase que ele não entende nada. Ele chama de novo os astrólogos, os magos, e ninguém consegue entender o que ele fala. Capítulo 5, versículo 25. A frase era: Mene, mene, tekel parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse em pañal de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi o quê? Naquela mesma noite foi o quê? Daniel não era só inteligente. Daniel não era só influenciador. Daniel não tinha só o dom de interpretar sonhos. Daniel era profeta. E para quem não sabe, profeta no grego significa porta-voz de Deus. Não entendi, William. Vou explicar melhor. Profeta no grego é alguém que fala em nome do Senhor. Fala onde Deus manda, para quem Deus manda, independente da condição da pessoa. Em outras palavras, tem compromisso com Deus. Independente do lugar que ele esteja, ele vai falar: assim diz o Senhor. E se foi Deus que falou, como Jesus disse no Novo Testamento, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Capítulo 6. E aqui eu levo o encerramento da mensagem. Queria que você fechasse os seus olhos. A Bíblia vai dizer, lembra dos astrólogos, dos magos, que todos os reis chamavam? Pois é, o reinado, ele toma posse do reinado. E os endemoniados que tinham lá, que eram os astros, os magos, eles fazem o rei colocar um edito que toda pessoa que orasse a outro Deus seria jogado dentro de uma cova de leões. Foi cantado aqui que ruge o leão. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus vai falar aqui. Aqui eu fecho a mensagem e vou para a conclusão. Estou dentro do meu horário, estou terminando. A Bíblia vai dizer que eles pegam Daniel orando, sentindo Jerusalém. Se tivesse um iPhone ou um celular hoje, tinha tirado a foto e mandado no WhatsApp no grupo da presidência. Aí ó, o Daniel aí, ó. E tem pessoas na igreja que não somam, que não ajudam, que não multiplicam, mas querem derrubar quem está fazendo a obra. Cuidado, viu? Cuidado! Se você não ajuda, não atrapalha quem
falou bem assim: meu rei, eu não posso parar de falar com meu Deus. Eu estou aqui complementando se fosse eu falando, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Daniel se cala. E a Bíblia vai dizer que Dário pergunta para ele assim: o seu Deus vai te livrar da cova dos leões? Em silêncio ele fica, em silêncio ele vai no presbítero Cláudio. E a Bíblia vai dizer que naquele dia Dário não comeu, não queria nem ouvir nenhuma música. E ele virou de à noite. E eu estou sentindo Deus deixando Dário. E a Bíblia vai dizer que ao amanhecer, o rei Dário vira e vai até onde Daniel estava. E grita: Daniel, o teu rei te livrou! E ele fala lá de dentro: ó vive, Senhor rei. Em outras palavras, o Senhor é fiel. Só que Daniel complementa dizendo: o Senhor fechou a boca dos leões. Essa frase então eu vou falar agora para mim. É de um colega pregador que eu fui pregando e aquilo me chamou a atenção. E Deus me traz a tudo para fora nessa noite. Além da graça e misericórdia de Deus, Daniel não foi engolido pelos leões, porque Daniel não cheirava carne. Alguns entenderam, outros não. Daniel não cheirava carne, Daniel tinha uma vida de oração, uma vida rendida aos pés do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a família de todos aqueles que tramaram contra Daniel foram jogados na cova dos leões. Antes de eles chegarem lá, eles já tinham sido engolidos. Conclusão da história: Daniel passou por várias situações. Em todas, Daniel não negou o nome do Senhor. Daniel foi governador da Babilônia. E teve um outro moço que o presbítero aqui da Madureira falou que foi governador lá no Egito. Egito e Babilônia é só o mesmo endereço no mundo. Mas nenhum dos dois se corromperam. Não vem com essa desculpa esfarrapada para mim que você está fraco por isso, por aquilo. Não. Você está fraco porque você não busca. Você está fraco porque você não quer ter um encontro com Deus. William não tem referencial. Há 15 anos atrás eu completei um jogo que eu sirvo a Jesus. Eu não tinha referenciais na minha família. E hoje a minha família me olha como referencial de servir a Cristo. Você pode não ter referencial, mas você pode ser um referencial para alguém. Ficar com em pé, por gentileza. Glória a Deus. Você sabe que eu oceanos, sabe? Oceanos. Tem 3 grupos aqui nesta noite. Mais poderoso Deus. E se você se enquadra desses 3, só baixa um pouquinho na mão, já foi, varão. Se você se enquadra desses 3 grupos, eu quero que você venha aqui na frente. Primeiro grupo. Tem alguém aqui nessa noite que nunca aceitou Jesus? William, eu não sou evangélico. Sou de outra religião. Eu não estou dizendo para você ser evangélico. Eu estou dizendo para você ser cristão. Porque o significado de cristão é pequenos cristos. Ou tem alguém no nosso meio que por algum motivo você se afastou da casa do Pai. E hoje você foi convidado por alguém para estar aqui. Ou o próprio Espírito de Deus te trouxe. Se você está afastado, Jesus te chama aqui. Até quando você vai ficar comendo bolotas de Satanás? Até quando você vai ver de restos? Se aqui tem uma mesa preparada para mim e para você. Terceiro grupo. Você congrega aqui na Assembleia de Deus no Agnes ou no outro ministério. Mas você não sente mais a presença de Deus. Você está desviado dentro da igreja.
igreja, você está como Sansão estava. Você está sendo influenciado pelo mundo. Jesus te chama aqui nessa noite. E eu ainda vou para um quarto grupo que hoje aqui é inédito. Nunca falei isso, eu vou falar hoje, pastor. Você que serve a Deus, mas não tem convicção da sua salvação. Você precisa se reconciliar. Só que eu só vou dizer uma coisa. Vou abrir um parênteses. Não adianta se reconciliar aqui e viver a mesma vida lá na sua casa. Quem comanda a sua vida? É você ou é o diabo? Vou melhorar. Quem comanda a sua vida? É Deus ou é o diabo? Quem comanda a sua vida? É o celular? O que você está assistindo? O que você está ouvindo? Quem são as pessoas que você segue nas redes sociais? Quais são os grupos de que você faz parte no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter? Se tem alguém que precisa fazer uma aliança com Cristo, o altar te espera. E eu não vou até você. A mensagem foi pregada. E eu fui fiel a Deus em tudo que Ele me falou para eu pregar nessa noite. Se você está como Sansão, o momento é agora. Ou você quer ouvir o que ele ouviu, que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Ou você quer ouvir naquele grande dia, eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Tem alguém, irmãos, eu tenho convicção disso. Deus te chama. Uma vida rendida aos pés. Quando Deus toma um plano de mistério, é só para confirmar. Aleluia. Canta manadas. Deus joga por terra todo impedimento, todo embaraço das trevas. Moço, eu vou tirar o microfone e você com a camiseta do Flamengo. Rede pelo meu time. Jesus falou no meu ouvido que Ele te trouxe aqui hoje para um encontro. Existe um doador na sua alma fora do comum. A forma da tua vida que tu estás não é o que Deus tem para você. Livramento de morte Deus já te deu. A Bíblia diz assim, ó, que as más companhias corrompem os bons costumes. Você veio aqui hoje porque você precisava ouvir uma palavra. E Deus te deu. Deus falou com você. E eu falo dessa forma porque eu tenho convicção que é Deus que falou comigo. E se eu estiver mentindo, você vem aqui e me chama de mentiroso. Estou mentindo? Deus te chama para você vir aqui. Tem uma corrente aí nas suas pernas, levando marcas, impedindo você vir. Mas em nome de Jesus, toda amarra do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus. Entregue tua vida para Cristo. E tu nunca mais será o mesmo. Eu quero te dar um abraço aqui no altar. Ainda te digo mais. A experiência que eu contei lá de São Paciente, você lembra que eu vi na boca de fumo? Não estava no meu esboço. Veio junto com o pregador do Evangelho. A verso que tu está hoje não é o que o céu tem para tu. Eu vejo tu de terno e gravata, propagando o Evangelho, falando que ele salva, liberta, transforma e leva para morar no céu. Você quer entregar sua vida para Jesus? Vem cá. Eu falo que tudo primeiro vem puxa fila. Se você estava com vergonha, agora você pode vir. Você está afastado ou
agora de frente. Vira para cá, varão. A igreja coloca as mãos para cá. Você pode se prostrar na presença do Senhor? Eu vou descer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu guardo as princesas do Rio Melo. Nessa noite, Jesus. Nessa noite, Eu te peço perdão. te peço perdão Glória a Deus. pelos meus pecados, Glória a Deus. pelas minhas falhas. Escreve o meu nome. Escreve meu No nome livro da vida. no livro da Me vida. ajuda. Me ajuda Ser fiel ao Senhor. ser fiel ao Senhor Até a morte. até a morte. Ou até o arrebatamento da igreja. Até a arrebatamento da igreja. Porque o meu lugar O meu é lugar no céu. Glória a Glória Deus. no céu. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo Alisson. Deus, nós queremos apresentar o Alisson diante de ti nesta noite. Aleluia.